Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Que oração maravilhosa, né? Pedir que o Senhor guie os nossos passos. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 7. Nós estamos numa sequência. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Deus abençoe, varão. Se vocês tiverem a tradução na linguagem de hoje, por favor. Aleluia. Tem não, né, Lucão? Mas amém. Eu vou mencionar aqui. Segundo, eu gostei muito dessa tradução, eu achei que ela é muito explicativa. O texto fica fácil de entender, mas você acompanha aí no Data Show. Diz assim o texto. Eu queria ler o texto inteiro, irmãos. É tão bom esse texto, para que você entendesse, mas a gente vai mencionando à medida que for ministrando as partes que eu não consegui ler. Vamos ler até o versículo 12 ou 13, amém? Ou até o 15. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendentes de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens à cidade de Jericó, até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só uns 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram, mais ou menos, 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. Eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E, nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus disse a Josué: levanta-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, e a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas, e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo, fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levanta-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando alguma coisa que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã, vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente,
família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então, aquele que o Senhor tem indicar, que ficou com essas coisas, será queimado, ele e a sua família e tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança do meu povo, que meu povo fez comigo. Amém? Você conseguiu entender o texto? Amém? Vamos orar. Deus, nós te glorificamos por essa noite abençoada, pelos louvores que oferecemos ao Senhor, papai. Esperamos que ele tenha chegado diante do seu trono como um sacrifício em cheiro suave. Agora nos responde com fogo, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, dá-nos o discernimento, o entendimento, que o teu Espírito Santo nos auxilie, Senhor, meu Deus, meu Pai, a mim na ministração e ao teu servo no entendimento, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que haja um mover espiritual, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Viu que história interessante, né? Nós estamos numa sequência de ministrações nesse mês acerca do livro de Josué. E se você tem acompanhado, você tem visto as maravilhas que Deus tem operado, né? O pastor pregou aqui no capítulo 1, que Josué ficou no lugar de Moisés, assumiu uma grande responsabilidade, temeu por causa disso, porque verdadeiramente era muito, muito grande a responsabilidade. Deus animou ele, né? Ser forte, corajoso, não pasme nem te espante, que eu sou contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Então Deus anima ele e ele recebe essa incumbência. No versículo 2, no capítulo 2, a ministração que foi feita aqui diz que ele enviou espias a Jericó, né? Os espias foram lá, avistaram a terra, olharam tudo, e eles foram expostos. Raabe, a prostituta, escondeu eles. Eles vieram e trouxeram notícias sobre a terra. No capítulo 3, foi ministrado aqui, na semana passada, na semana anterior, sobre a travessia do Jordão. O grande milagre que Deus operou, né? Deus fez com que o Jordão parasse para que o povo pudesse atravessar. O sacerdote, quando ele tocou o pé na água, a água parou, e eles conseguiram atravessar a pés enxutos até o lugar da terra que Deus havia prometido a eles. Logo em seguida, no capítulo 5, a circuncisão em Gilgal. O comandante do exército de Deus aparece e ele vê a teofania de Deus, ou o anjo do Senhor que estava ali presente com ele. Grande vitória, porque na semana passada foi falado sobre a conquista da grande Jericó, a cidade fortificada, uma muralha intransponível, que Deus deu orientação, mostrou aquele povo como deveria fazer, um dia, uma volta, 6 dias, uma volta em volta da cidade, no 6º dia, 6 voltas, e aí os sacerdotes tocam aí os chifres, as trombetas, vocês gritem e a muralha vai cair. E a muralha caiu com efeito, de uma maneira que eles, de fora para dentro, de uma maneira que eles puderam entrar e conquistar a cidade. Então, observe que todos esses dias nós temos falado de grandes vitórias que Deus tem dado por meio de Josué. Amém, irmãos? Ele assumiu o lugar de Moisés, assim como Deus era fiel com aquele povo no período de Moisés, permanece fiel até o comando de Josué. Então, as vitórias vêm. Mas o texto que nós lemos, no entanto, fala de uma grande derrota. Eles resolvem invadir a cidade de Ai, e era a ordem de Deus que eles conquistassem toda a terra, e Josué manda espias para lá, eles vão lá e falam, não, tem uma meia dúzia de camaradas lá, não fadigues o povo, não tem por que mandar todo mundo, manda só uns 2 ou 3 mil, porque lá eles são um pouquinho. Chegaram lá, tomaram uma surra, mataram 36, né, e expulsaram eles de lá, e o texto vai dizer que eles ficaram deveras desanimados, chorosos, porque Deus havia feito isso. A oração de Josué nesse texto é maravilhosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Deus vinha dando vitória em todos esses textos que nós lemos, o que mudou? No capítulo que nós lemos, no capítulo 7, que transformou aquilo que vinha sendo vitória do Senhor,
O povo estava se alegrando com as vitórias e agora está chorando com uma derrota. O que mudou nesse inteirinho? O que aconteceu que fez com que esse povo agora estivesse chorando, ao invés de cantando, como tantas vezes fez nesses 40 anos no deserto, e agora na conquista da terra prometida? Então, e nós temos um tema, nós estamos falando aqui sobre a presença de Deus, né? Foi proposto para o dia de hoje. A presença de Deus exige santidade. Amém, irmãos? Presença de Deus exige santidade. Deus pode estar em algum lugar que não há santidade? Pode. Deus pode estar em todo lugar. Deus não opera nesses lugares. Amém, irmãos? Não tem operar favorável de Deus aonde a presença de Deus, a santidade, o amor, a devoção, a dedicação e, acima de tudo, a fidelidade ao Senhor há. Se houver fidelidade ao Senhor, vocês vão ver a presença de Deus e a operação de Deus. Mas quando Deus está aborrecido com o povo, irmãos, Deus não tolera infidelidade, é o que nós vamos ver hoje. Sobre alguns pontos que esse texto, eu estava meditando sobre esse texto e eu fiquei maravilhado. É claro que o capítulo 7 daria pregação para uns 8 dias, irmãos, porque tem muita coisa, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Mas nós vamos enumerar alguns pontos aqui que nós vamos analisar desse texto para entender o porquê que o povo foi derrotado, o que mudou. Deus havia feito uma promessa, eles têm obtido grandes vitórias e agora no capítulo 7 acontece essa derrota. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar nesse texto é que a presença de Deus não impede o pecado do povo. Deus, quando nós aceitamos a Jesus, estamos vivendo na presença do Senhor, Ele não extirpou de nós a nossa natureza pecaminosa. Amém, irmãos? Nós somos pecadores, né? Nós cometemos pecado, embora não sejamos mais pecadores de carteirinha, nós cometemos pecado. Então, se nós não estivermos em vigilância, você não tem noção de onde você pode chegar. O versículo 1 vai dizer assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, e descendente de Zera, da tribo de Judá. Com todos esses nomes aí, você que está grávida pode se inspirar para dar o nome do seu filho. Amém? Tem alguns aqui, Carmi, Zabdi, né? Então, olha aí, irmãos, já começou a perceber o que mudou de lá para cá? Quando eles invadiram, quando eles conquistaram a cidade de Jericó, Deus havia dado uma ordem a eles no capítulo 6. Olha, a cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta a Deus. As primícias são para quem? Eles estavam entrando na terra, a terra era nova, era a primeira batalha ali, a primeira conquista. De quem é a primícia? As primícias são do Senhor. Deus exigiu isso, né? Então, olha aí, junto com tudo que nela há, como oferta a Deus, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa, que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze, ferro, serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Ou seja, Deus já havia dito que não era para pegar nada, tudo que estava ali era dele. Os objetos de prata, de ouro, os despojos, tudo deveria ser destruído. E toda aquela riqueza era do Senhor, ia para o tesouro do Senhor. O que acontece com Acã? Acã chegou lá, viu uma capa babilônica, bacana, bonita, uma barra de ouro de mais ou menos meio quilo, e umas pratas, cobiçou e meteu a mão. Então, observa que Israel tinha vencido uma cidade fortificada, irmãos. Olha que grande batalha
Israel venceu em Jericó. Homens de guerra e uma cidade que era bastante fortificada. Agora, eles vão a Ai, uma cidade que tem meia dúzia de pessoas ali. Eles estavam com o coração cheios, né? Então, um único homem cometeu um pecado, e agora você vai dizer, peraí, mas Acã pecou. Por que o povo todo pereceu? Pergunta isso aí. Travou a boca aí. Acã pecou. E a derrota foi geral. A nação pereceu. Porque o Senhor nos separou como comunidade. Deus separou aquele povo como nação. A promessa dizia respeito à nação, ao povo de Israel. O pacto de Deus era com o povo. Assim como Deus tem uma aliança com a igreja, Deus tinha uma aliança com aquele povo. O pecado de um era o pecado de todos. Quando Deus falava, era para que eles fossem como um único homem. Então, Israel é derrotado por uns poucos homens. Pecado oculto nunca é individual, quando se vive em comunidade. Aqueles que vivem em comunidade têm que entender que o seu pecado, o meu pecado, ele não é uma coisa exclusiva minha. O pecado é exclusivo, mas aquilo que ele vai causar, o transtorno que ele vai causar, as consequências, diz respeito ao corpo todo. Essa ideia de cada um cuida da sua vida na igreja não serve. Amém, irmãos? Tem um povo aí que gosta de falar, não, cada um cuida do seu, cada um faz o seu, cada um cuida da sua vida. Na igreja não serve. Cada um cuida da vida do seu irmão. Não para mexericar, mas para ajudar, para orar, para estender as mãos, para estarem juntos como corpo do Senhor. Eclesiastes, versículo 9, capítulo 18, vai dizer, um só pecador destrói muitos bens. Então é um único pecador, mas destrói um bocado de coisa. Destrói uma nação inteira. E se aquele anátema não fosse tirado do meio do povo, a derrocada seria grande. Então a presença de Deus não nos torna imunes ao pecado. Por isso ele nos chama à vigilância. Por isso é necessário vigiar. Um outro ponto que eu quero analisar com vocês aqui é que eles ficaram ensoberbecidos, né? A autoconfiança enfraquece a percepção da presença de Deus. Quando o camarada está cheio de si, quando ele está soberbo, quando ele acha que ele é o cara, ele fica sem a percepção de presença do Senhor. Deus não está, para ele não é a coisa mais importante, né? Olha aí que diz os versículos de 2 a 5. Josué enviou alguns homens à cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só uns 2 ou 3 mil atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Viu como eles estavam inflados, né? Eles tinham acabado de vencer a Jericó, uma cidade fortificada, então eles estavam cheios, né? Puxa vida, se Deus nos deu vitória em cima daquela cidade tão fortificada, tão grande, né, tão poderosa, então aí vai ser um passeio no parque. Manda só uma meia dúzia e está resolvido. Olha como eles estavam. E se você observar, irmãos, Deus deu direção para aquele povo na destruição, na vitória contra Jericó, não foi? Deus não orientou? Vai lá, põe o sacerdote na frente, dá uma volta por dia, volta para o acampamento. Depois, no último dia, vocês dão 6 voltas. Aí parem, aí vocês peguem a trombeta, toca, grita, e aí as muralhas vão cair. Você que leu o texto comigo aqui, que conhece o texto, viu aqui se há algum registro deles buscando ao Senhor para poder invadir a cidade de Ai? Estavam cheios de si mesmos. Eles não buscaram ao Senhor. Senhor, é da sua vontade que a gente vá? Tem alguma coisa que nos impede de vencer? Quem sabe Deus havia alertado eles, olha, é melhor não ir, porque tem um negócio complicado no meio de vocês. Eles não buscaram ao Senhor, não havia direção de Deus. Eles estavam tão cheios de si, que não se preocuparam em buscar ao Senhor para poder invadir a próxima cidade.
Então, a soberba, por causa da grandeza da vitória, fez com que eles tivessem esse comportamento. Então, e qual foi o resultado? Derrota, morte e desânimo. O coração do povo, em outra tradução, talvez aqui, que estava aqui na tela, diz que o coração do povo se derreteu e ficou como água. Olha o desânimo. Puxa vida, o Senhor não está mais conosco. O Senhor nos abandonou. É a primeira coisa que vem à cabeça. Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a queda, a ruína. Amém, irmãos? Você vê um cara muito soberbo, pode perceber, daqui uns dias ele vai se dar mal. Porque ele está cheio de si, ele acha que ele é o cara. Então tem que dar glória ao Rei da glória. Toda a glória pertence a Ele. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Terceiro ponto vai falar assim: a presença de Deus revela o pecado, não o ignora. Versículo 6 a 11. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde. E fizeram com ele, como ele. Também jogaram terra na sua cabeça para mostrar que estavam tristes. Josué disse, irmãos, presta atenção na oração de Josué. Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fez esse povo atravessar o Rio Jordão? Foi para nos entregardes aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os moradores dessa terra vão saber disso, eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? Olha a argumentação do homem, irmãos. Não existe nada de errado de você contender com o Senhor, de você entrar num debate com o Senhor, de você apresentar suas razões diante do Senhor. Não tem nada de errado, com toda reverência. Foi o que Josué fez. Senhor, o Senhor nos fez atravessar para nos matar aqui. O que esse povo aí vai dizer? Mas olha o argumento dele, né? E o que o Senhor vai fazer para enaltecer, para exaltar o seu grande nome? Isso vai ficar assim, Deus? Olha a argumentação deles. Nós precisamos saber orar, irmãos. Nós precisamos saber argumentar com o Senhor. Porque quando ele terminou de dizer essas palavras, Deus responde imediatamente. Josué chora, se prostra, questiona. Deus fala com ele de forma direta. O que Deus falou para ele? Levanta daí, rapaz. O que você está fazendo? Eu acho que, se eu não estiver enganado, são 2 ou 3 no máximo as ocasiões na Bíblia que Deus pede para o camarada parar de orar. Orar é importante, amém, irmãos? Nós temos que orar o tempo inteiro. No caso de Moisés, quando Moisés se vê diante do Mar Vermelho, ele ajoelha e vai buscar Deus. Deus falou, não, levanta, diga ao povo que marche. E aí atravessaram o Mar Vermelho. E aqui, quando ele está com a cara no pó, Deus diz, levanta. Ei, levanta. Está desanimado achando que eu abandonei vocês? Eu estou falando com você. E se eu estou falando com você, é porque eu ainda sou contigo. Eu estou falando. Então, levanta daí. Israel pecou. Você não viu. Oh, a liderança precisa estar ligada. Você não viu. Você não percebeu. Você não buscou o Senhor. Eu ainda estou com vocês, estou falando com você. Deus não aceita espiritualidade que foge da responsabilidade. O santarrão não tem nada com o Senhor, irmãos. É só cara de santo. Buscar ao Senhor, subir ao monte, descer pelas caladas, madrugada, buscar o Senhor. E se não obedecer à voz do Senhor, é sacrifício de tolo. Infidelidade ao Senhor. Pode fazer o que quiser, pode orar plantando bananeira. Infidelidade com o Senhor é
derrota sempre. Quebrou o pacto com Deus. Quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, pensava nas coisas de menino. Mas quando cheguei à maturidade, larguei as coisas de menino. Aquele arrepiozinho gostoso, a presença de Deus. Isso é balela, já passou. Isso aí era no começo, irmãos. Agora aqui, palavra de Deus, nós temos que estar firmados no Senhor. Fidelidade ao pacto. Nós fizemos uma aliança com o Senhor de sermos seus imitadores. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Como é que nós imitamos a Jesus? Aqui, é aqui que a gente imita Jesus. Então, o problema não era a estratégia militar que eles tinham, não. Era o pecado que não havia sido tratado. E pecado que não é tratado leva à morte. Está observando o que mudou? Está conseguindo perceber o que mudou do capítulo 6 para o capítulo 7? Havia pecado no meio do povo. E se há pecado no meio do povo, a presença de Deus não vai com eles. Se houver pecado, Deus falou aqui, eu não vou com eles. Se não tirar o pecado, eu não vou com eles. Aleluia. Servimos a um Deus santo. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Irmãos, Deus revelou, não revelou? Deus não falou para Josué? Deus nos mostrou que tinha pecado no meio do povo? Deus faz isso? Será que Deus ainda faz isso? A presença santa de Deus sempre expõe o que precisa ser tratado. Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele é um fogo. Santidade é o que Ele espera de nós. Se Jesus nos purificou através do seu sangue, permaneçamos puros. Tenhamos o interesse de permanecer assim. A presença de Deus se retira onde o pecado é tolerado. Versículo 12. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Você viu o que Deus falou? Vou tirar o pecado do meio de vocês, eu não continuo com vocês. E aí? Não estarei convosco, se não eliminares o anátema. Deus não nos abandona por fraqueza, mas se afasta por causa da santidade. Se o pecado chegar diante do Senhor, você vira fumaça. Não tem como, Deus é santo. Moisés uma vez pediu para ver Deus, falou, eu rogo-te que me mostre a tua glória. Ele arrumou um problema para Deus. Falou, como? Se eu chegar perto de você, você vira poeira. Arrumou um problema para Deus. Deus falou, eu vou te colocar então atrás de uma pedra, você vai me ver pela fenda da pedra, eu vou pôr a mão e você vai conseguir ver só quando eu virar as costas e estiver indo embora. Mesmo assim ele desceu do monte com os olhos, com o rosto brilhando. Por quê? Porque a glória de Deus não coabita com o pecado. Onde há pecado, Deus não está. Ponto passivo. Amém, irmãos? Se há pecado, Deus não está. Eu não vou com o povo que permanece na prática do pecado. Isso é o que Deus está dizendo por meio desse texto. Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre eu e vocês. Os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus não muda. Somos nós que criamos barreiras para a presença de Deus. Um outro ponto que vale a pena destacar, eu estou correndo aqui, irmãos, que eu estou de olho no relógio ali. A presença que exige santidade começa com consagração. Olha o versículo 13. Levante-se, vai santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os seus inimigos. Deus falou, santificai-vos. Eu vou falar com vocês. Primeiro, se santifiquem.
Vocês lembram do propósito de Deus nesse momento? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santidade precede a restauração. Deus não revela o culpado antes de chamar o povo à consagração. Interessante que Deus fala que vai fazer um sorteio, né? Quem conhece a escola sacerdotal, quem já estudou isso, sabe que existia ali as pedrinhas, o urim e o tumim, que eles jogavam sorte com aquilo, Deus respondia por meio daquilo. E aí Deus falou, olha, vocês vão jogar sorte, porque nós vamos saber qual é a tribo, da tribo nós vamos saber qual é a família, da família nós vamos saber qual é a casa, e da casa nós vamos saber qual é o homem. Deus, eu vou mostrar para vocês quem é. Deus não podia ter falado direto, irmãos? Né? Por que Deus não falou, Josué? O Acã meteu a mão nas coisas lá. Não podia? Mas Deus queria que aquele povo participasse do processo. Eles tinham que participar do processo. O pecado não era do povo. Deus não estava julgando como o pecado do povo. Então o povo tinha que participar do processo, tinha que estar ali, vendo a glória de Deus sendo manifesta por meio da revelação. Olha, foi o fulano de tal. E aí eles jogaram sorte, caiu sobre a tribo de Judá. Jogaram de novo, saiu sobre a família de... Aquele nome bonito, né? Zera, como é que é o nome? Já nem lembro mais. E depois caiu sobre a casa de Acã, dos pais dele. E ele era o homem que Deus indicou. Esse é o pecador. Então, Deus revela, 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando na santidade e no temor do Senhor. E o ponto seguinte vai dizer, a presença de Deus exige confissão e quebra do pecado. O que aconteceu quando Acã foi exposto? Quem leu o texto aqui? Quem já leu esse texto? Ninguém leu? Quando Acã foi exposto, ele confessou. Ah, eu vi mesmo. Quando eu vi, olha, eu vi uma linda capa babilônica. Meu coração se encheu. E aí eu vi uma barrinha de ouro, vi umas pratas, e eu desejei tanto. E aí eu peguei elas, escondi, está lá na minha barraca, enterrei na minha barraca. Aí Josué manda os homens ir lá na barraca, e eles vão lá, e estava lá como ele disse. Deus diz, queima ele, toda a casa dele, família, filhos, tudo o que ele tem, carneiro, bode, cavalo, o que ele tiver, queima tudo, porque o anátema tem que sair do meio do povo. E eles mataram Acã a pedrada e queimaram tudo que era dele. Então, a cobiça, ela concebe o pecado. Provérbios 28:13 vai dizer, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Acã podia, irmãos, eu estava lendo o texto e pensando nisso. Acã podia, no momento em que Deus falou para Josué, e que Josué chamou o povo, santifica, porque tem anátema no meio do povo aí, Deus vai revelar amanhã. Se fosse eu teria falado, Moisés, Josué nem faz isso. Não precisa fazer, sou eu. Roga a mim ao Senhor, fui eu que peguei. Clama por misericórdia ao Senhor, está aqui as coisas, para Ele me perdoar. Mas ele não, ele foi até o final na mentira. Ele só se arrependeu depois que foi exposto. Ele só confessou depois que foi exposto. Isso vale alguma coisa? Onde está o quebrantamento de coração? Depois que o pecado é revelado, o camarada resolve confessar? Resolve dizer o que fez? Onde está a sinceridade no ato? Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é um coração quebrantado na presença dEle. O que Deus quer é contrição de espírito, é sinceridade, é fidelidade ao pacto que nós fizemos. Se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que ter em mente que nós precisamos ser fiéis ao pacto do Senhor, ser de santos, porque eu sou santo. Eu sei que a santidade vem do Senhor, Jesus comprou isso para nós, mas nós precisamos prosseguir nesse caminho. Nós temos que nos esforçar para manter a natureza de Cristo, irmãos. A presença de Deus é restaurada quando o pecado é julgado. Olha o que acontece. E Josué disse, por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça, vai fazer a desgraça cair sobre você.
Em seguida, o povo matou Acã a pedradas, eles apedrejaram, queimaram a sua família e tudo que ele tinha, puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora, e por isso até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Amém? Aí a ira do Senhor passou, a presença de Deus, ela é restaurada quando o pecado é tratado. Quando o pecado é julgado. Se houver anátema no meio do povo, enquanto isso não for resolvido, Deus não vai com o povo. Deus não é com o povo. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e o Senhor me perdoou. É longânimo nosso Deus, irmãos. Não há pecado oculto que Deus não conheça. Melhor é ser sincero com Ele. Melhor é buscar o Senhor. Aleluias. Onde há arrependimento verdadeiro, a presença de Deus volta a se manifestar. Aleluias. Olha que história contundente. Por que que Israel perdeu a batalha? Foi vitorioso em todas as outras batalhas, porque alguém resolveu pecar, alguém resolveu desobedecer a aliança de Deus e quebrar o pacto do Senhor. E quando o pacto é quebrado, isso aí é lógico, Deus não vai com o povo. Essa é a razão da derrota de Israel com a cidade de Ai. Embora estivesse num número muito menor, Deus não estava com ele. Não é o poder bélico, não é a sua destreza, não é a maneira que você empunha a espada. É presença de Deus que garante a vitória. O que garante vitória é presença de Deus. Você pode ter o maior exército do mundo, se Deus não estiver com esse exército, ele vai perecer. Porque o importante é andar com o Senhor. Eu com Deus ainda sou a maioria. Porque Deus é o Deus que dá vitória ao seu povo. Ele não conhece derrota. Algumas aplicações para a igreja, né? Vitória passada não garante fidelidade presente. Não tem gente que fica contando os testemunhos antigos. Ah, naquela época eu buscava o Senhor e era tão bom, Deus fazia milagres. E fica vivendo no passado e contando aqueles testemunhos, achando que tudo aquilo que ele viveu está garantindo ele ainda hoje. E isso não é verdade. Israel tinha tido uma série de vitórias, mas no momento em que pecou, entrou num caminho de derrota. Não é porque você acertou no passado e errou agora que Deus vai lembrar do passado e te manter impune por causa do seu pecado. Nós precisamos prosseguir na santidade. Nós precisamos estar sempre de olho no pacto. O pacto que nós fizemos com o Senhor é de fidelidade até o dia da morte. E aí depois da morte vem aquilo que nós estamos esperando, olhar o rosto do Senhor. Então a igreja pode ter história, milagres, testemunhos, né? Mas o que Deus fez ontem não garante o dia de hoje, né, na sua vida. É necessário que você busque o Senhor todos os dias. Pecado escondido sempre afeta mais gente do que imaginamos. Há pecados enterrados na telha que estão enfraquecendo famílias, ministério, comunhão na igreja. Será que isso acontece ainda nos dias de hoje, irmãos? Será que isso é uma verdade também para a igreja? Ou ficou lá no passado, na época de Israel? Será que o fato de alguém estar em pecado na igreja também pode deixar Deus irado? E a presença de Deus se esvair, a presença de Deus se retirar? Deus nos trata como povo também. Nós não somos o corpo. Por mais que você diga, não, eu vou viver a minha vida isolado, se o pé disser, porque não é mão, não sou do corpo, vai deixar de ser do corpo porque ele disse que não é? Não. Não muda nada o seu pensamento. Você faz parte do corpo. E se você faz parte do corpo, precisa estar saudável com todo o corpo. Sim, porque se o corpo enfermar, pode até morrer. Então, às vezes oramos, jejuamos, choramos, mas o que Deus quer é que a gente se levante. Nem toda a derrota que nós sofremos é ataque do inimigo. Nós gostamos de pôr a culpa no inimigo. Eu também adoro pôr a culpa nele. Mas tem muita coisa que é a gente.
Você não, você é santo, mas sou eu. Muitas vezes sou eu. Não vigia e quando vê já está dentro de um problema. Então, antes de repreender o diabo, peça ao Espírito Santo que te revele o que precisa ser acertado. Deus não aceita espiritualidade sem arrependimento. Aí, outra aplicação. Culto bonito, louvor forte, palavras certas, não substituem uma vida alinhada. Às vezes o camarada prega bonito, fala bem, né? O louvor é uma maravilha, mas a vida dele está toda bagunçada. A gente vê isso. Essa igreja da TV aí, de vez em quando a gente ouve uns escândalos, né? Então, o estereótipo que ele representa, o que ele mostra, não é necessariamente o que está no seu interior. Então, santidade começa no particular e não no púlpito. Então, confessar sem abandonar o pecado mantém o problema vivo. Acã confessou quando foi exposto, não quando poderia ter se arrependido. Não espere mais tempo não, viu? Se você precisa, não espere mais tempo. Não aguarde o dia do juízo. Confessa e deixa hoje ainda, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus tem uma palavra de vitória para aqueles que se arrependem. Então, confessar e deixar, com toda certeza, te garante a vitória. E a aplicação final para a igreja. Isso não é um chamado à perfeição humana. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Mas um coração transformado há um chamado para transparência, arrependimento e santidade. Nós precisamos ser santos, irmãos. Precisamos ser separados. O nosso Deus é santo. A igreja do Senhor precisa estar preocupada com isso, envolvida com isso. A santidade diz respeito à igreja. Isso tem que ser uma ocupação, uma preocupação da igreja. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo, de maneira alguma, irmãos. Eu sei que tem um grupo aí que está começando essa modernidade, dizer que a hipergraça, não, você é pecador, mas Deus é misericordioso, vai te restaurar. Deus vai restaurar sim, mas tem que haver arrependimento e mudança de direção. Amém? Tem gente que se arrepende, diz que se arrepende e permanece no pecado. Aí vai ser apedrejado, queimado ele e a casa dele todinha. Então é um chamado à transparência, arrependimento e santidade. Deus não nos chama apenas para vencer as batalhas, mas para viver de modo que a sua presença sempre permanece com a gente. Então Deus nos chamou para viver de uma maneira em que a presença dele estará sempre conosco. Amém, irmãos? E nós possamos buscar isso em nossa vida. Nós temos que demonstrar o caráter de Cristo. Nós temos que exalar e mostrar em nosso rosto indelével a pessoa de Jesus Cristo. E para nós fazermos isso é necessário que nós estejamos em santidade, constantemente. Essa deve ser a sua maior preocupação. Então, eu não vou pecar? Sim, confessa e deixa. E Deus estará contigo todo dia. A manutenção da santidade é diária. Todos os dias eu preciso buscar ao Senhor, me arrepender e dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Aplauda o Senhor. Do seu lugar mesmo, querido, sentado, feche os seus olhos. Vamos cantar esse louvor agora, após essa palavra, e falar com o Senhor, para que Ele venha moldar aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor nos ajude, amém? Feche os seus olhos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei.